Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. No ano de 638 a 642, não católicos foram expulsos da Espanha, de Visigodo. Então, aqui, até os muçulmanos e aqueles que não confessavam o catolicismo dançaram. Inclusive, pode-se colocar aqui também protestantes. Eu não sei, ainda não lembro se aqui já os protestantes já existiram. Eles só vieram a existir a partir do ano 700, 800 ali, pelo que eu me lembro, porque eu estudei isso há muitos e muitos anos atrás. Eu não lembro mais com clareza. 653, o oitavo concílio de Toledo, já estamos no oitavo concílio de Toledo, concordou com o rei Recesvindo da Espanha, que apareceu perante o concílio chamado o judaísmo de uma poluição de seu país e pediu a remoção de todos os infiéis. Os judeus tiveram que assinar um juramento pracito que tomou prática do judaísmo quase impossível. Isso aqui a gente já tinha lido, né? Violações foram punidas por cremações ou apedrejamentos. O nono concílio de Toledo, já estamos no nono, prescreveu que judeus convertidos passassem todas as festas judaicas e cristãs na presença de um bispo. Olha que humilhação. 681. O rei de Evirges, da Espanha, proibiu os judeus de judeus praticantes, perdão, entrassem em portos do mar. Mandou que todos os judeus fossem batizados. Os convertidos tinham de ouvir sermões cristãos e não tinham permissão de observar as leis dietéticas. O 12º Concílio de Toledo confirmou as ordens do rei que decretaram queimar o Talmude e outra liturgia judaica, tá vendo? Então, tudo foi queimado. 692. O Sinódo Trulânico do Império Oriental proibiu que os cristãos assistissem festas judaicas e que tivessem relações amigas com os judeus e amparos de médicos judeus. E nem os médicos judeus, você tinha que ficar com dor, não podia consultar lá o médico judeu. Então, veja como a coisa é bem racial aqui. Ó. 693 a 694, os 16º e o 17º Concílio de Toledo, presidido pelo rei Exisa e o sucessor do bispo Juliano, Félix, restringiram outra vez severamente os direitos dos judeus, acusando-os de minarem a igreja.
de massacre de católicos, de conspiração com mouros e de destruição do país. Judeus foram declarados escravos, está vendo? Não só negros, escravos, e sua propriedade foi confiscada, suas crianças forçosamente educadas em famílias católicas ou mosteiros. 722 da Era Comum, o judaísmo foi proscrito no Império por Leão III e os judeus batizados à força, alguns foram mortos, queimados nas suas sinagogas. 829, o arcebispo de Leão, que São Agiborde, ou Agobarde, é difícil de falar, escreveu nas suas epístolas que judeus nasceram escravos e que estariam roubando crianças cristãs para vendê-las aos árabes. Está vendo? Então, aqui, ó, é mais uma mentira, porque judeu não pode sequestrar ninguém e vender. Isso é uma proibição da Torá. Os bispos de Leão, Reims e Sens e Bourges convocaram o Concílio de Meaux para renovar restrições antijudaicas. O imperador Charles de Balde recusou implantá-las no Concílio da Paz, 846. Em 855, antes da Era Comum, Luís II, rei da Itália, expeliu os judeus do efeito não, aqui tá em primeiro, tá bom, aqui está errado, aqui tem que consertar. Eu até confundiu aqui, ó, em primeiro, não quer subir, em 1º de outubro de 855. Em sermões durante o período da Páscoa, a população de Béziers foi encorajada a vingar a crucificação de Jesus. Ó, como tinha acontecido já há 800 e poucos anos atrás, ó, foi encorajada a se vingar. A nobreza de Toulouse, né, tinha, por alguns anos, o privilégio de publicamente esbofetear a orelha do presidente da comunidade judaica nas sextas-feiras santas. Mais tarde, isso foi mudado para um pagamento anual que os judeus tinham de fazer. Olha, gente, que gente maravilhosa. Então, ia lá, tinha a comunidade judaica, chamava o presidente deles, e aí ele pegava, dava uma tapa na cara do rapaz, na orelha do rapaz, humilhação. Depois eles falaram, a gente já humilhou bastante, já estamos, né? Já estamos bem legal. Agora vocês todo mês pagam um dinheirinho para a gente, né? Então, veja só, todo ano agora eles tinham que pagar um dinheirinho para esses ladrões. Ladrões da Torá, ladrões do povo judeu, ladrões do Eterno, ladrões de outros povos, ladrões. É o que está na história, não sou eu que estou falando. 1009 a 1012. Como resultado da destruição do Santo Sepulcro em Jerusalém pelos Moslins, a comunidade judaica foi atacada por populares em Orleans, Rouen e Roma. Judeus que recusaram a conversão foram expulsos de Mongúcia sob o imperador Henrique II, na primeira perseguição séria da Alemanha. Eu gostaria de botar aqui bem claro que não são palavras minhas essas, né? Essas são palavras históricas, né? Do Shaul Gefter, um judeu incrível. Veja, 1021 era comum. Roma foi golpeado por um terremoto e um vendaval na Sexta-feira Santa. Vários judeus foram detidos e acusados de terem metido um prego através de uma hoxa no dia anterior, causando, por isso, desastre natural. Olha, que é muito estranho, né? Sob a tortura de conversar em profanação de hoxa, eles foram mortos por cremação. Os caras foram mortos porque acusaram eles, o que não aconteceu, de pegar um prego e enfiar num pedaço de pão velho. Está vendo? Isso é religião. Profanação de hóstia chegou a ser uma acusação muito difundida e foi muitas vezes piorando por rumores de que as hóstias sangraram. Está vendo? Teve até milagre, veja. Para as incultas e supersticiosas massas, isso confirma o dogma da Eucaristia. 1063 era comum.
Quando os soldados, na sua marcha, atacaram a comunidade judaica durante a guerra para expulsar os sarracenos da Espanha, o Papa Alexandre II preveniu os líderes franceses do exército a não fazer mal aos judeus. Aí, aqui está defendendo. O Papa Gregório VII decretou que judeus não pudessem ocupar cargos públicos ou ser superiores de cristãos. Em 1081, Afonso VI de Toledo, Espanha foi reprimentado pelo Papa por apontar judeus em cargos de Estado. Judeus tinham que pagar taxas extras para sustentar a igreja. Eles tinham que pagar um dinheirinho a mais, não é? De 1095 a 1096. O Papa Urbano II convocou para uma cruzada contra os turcos o Duque de Lorena, tentou juntar-se um exército para a cruzada para coletar dinheiro e espalhou o rumor de que iria matar os judeus para vingar a morte de Cristo. Os judeus da Reunânia lhe pagaram 500 peças de prata como resgate. O imperador Henrique IV mandou que os cavaleiros, o seu império, não atacassem os judeus. Cruzadores massacraram judeus de Rouen e de outras cidades na Lorena. Comunidades judaicas na Alemanha supriram o exército de Pedro, o eremita, tentando assim evitar os ataques dos cruzadores. Estima-se que 10 mil judeus foram massacrados na França e na Alemanha. Emir de Lessing, com seu bando de milhares de cruzados, ignorou a ordem do imperador, começando uma campanha de terror contra os judeus. Em Spey, matou 12, o restante da comunidade foi protegido pelo bispo de Spey, que puniu alguns dos assassinos cortando-lhe as mãos. O conde Emir, então, moveu o seu bando de homens. O bispo de Ons não podia proteger os judeus na sua diocese. O arcebispo de Mongúcia e as autoridades civis deram asilo sagrado aos judeus e fecharam a porta da cidade ao conde Emir. Os soldados desses arrombaram as portas e mataram 1000 judeus. Os judeus de Colônia tinham fugido, só 2 foram mortos e a sinagoga foi queimada. Quando os bandos moviam-se descendo o Vale do Reno, uma estimativa de 12 mil judeus foram assassinados nas cidades ao longo do rio Reno. Bandos de tropas moveram-se pelo Vale de Marsella, matando judeus no seu caminho. A comunidade judaica de Trier foi dada a proteção pelo bispo, sob a condição de conversão. Muitos foram batizados, outros se suicidaram. Os cruzadores de Guilherme e o carpinteiro executaram outros. Os cavaleiros de Orkman chegou na Hungria com 10 mil homens para juntar-se ao exército de Pedro, o eremita, atacou a comunidade judaica em Praga. O bispo de Cosmo e os líderes da cidade tentaram em vão parar o massacre. Quando tentou atacar os judeus em Nitra, os húngaros vieram em sua defesa e derrotaram os cruzados. Gottschalk, um cavaleiro do exército de Peta, o eremita, chefiou a sessão. 1099. Os cruzados sobre Godofredo de Bourbon conquistaram Jerusalém, massacraram os Morlim, impulsionaram os judeus rabanitas e caraítas para dentro da sinagoga e os queimaram vivos. Até os judeus caraítas dançaram, tá vendo? Os Morlim também morreram, que são muçulmanos, né? Em 1100, o primeiro pogrom de judeus em Kiev. Em vários distúrbios, os populares pilharam lares, saquearam os distritos judaicos. O Papa Urbano II declarou que os judeus devem ser tolerados. Na sua convocação à cruzada, falou favoravelmente sobre os judeus, embora as cruzadas eram dirigidas contra os molins na Terra Santa. Os bandos que se formaram marchando pelo país trouxeram incontáveis sofrimentos aos judeus, que, junto com os morlins, eram vistos como inimigos da cristandade. 1140. O monge... Aí, pulou, tá vendo? Deu uma pulada, isso vai acontecer sempre... Aqui achei. 1140, né? É um pouquinho acima, deixa eu só subir aqui. 1140. O monge cistercense Rudolf citou gente contra os judeus na França e Alemanha.
massacres correram em Colônia Wons, Spies e Estamburgo. O arcebispo de Mongúcia e Colônia solicitaram Bernardo de Craivalds, que silenciaram Rudolf e a ordenar ao povo que não molestarem os judeus, como isso não tiveram efeito nenhum. Isso não houve efeito nenhum. Bernardo finalmente veio à Alemanha e mandou Rudolf de volta ao mosteiro. Embora Bernardo se opunha a matar os judeus, demonizou-os, também o convocou a uma segunda cruzada. 1140. A primeira acusação de assassinato contra judeus relatados ocorreram em Norwich, Inglaterra. Líderes judaicos foram mortos. Pedro, o Venerável de Cluny, tentou fazer voltar Luís VII da França contra os judeus, que quis que financiasse a cruzada. 1146 era comum. A pregação do monge Rudolf continuou a ter efeito em ataques de população, massacres e batismos forçados através de todos os vales do Reno. Simão Pio de Triade, uma mulher judia de Spray, foram mortos quando se recusaram a serem batizados, apesar da tentativa das autoridades civis e eclesiais para proteger os judeus. 1147. Cruzadores na Alemanha assassinaram 20 judeus em Innsbruck e em Briritz. Todos os judeus foram queimados. 150 judeus foram assassinados na Boêmia. Ataques à comunidade judaica também na França. 1171, era comum. Né? O acusador de assassino ritual de Blois, França, a inteira comunidade judaica de 34 homens, 17 mulheres, foi torturada e queimada. 1181, a acusação de assassínio ritual em Bury, Santo Edmundo, Inglaterra. 1183, o mesmo em Bristol. Em 1192, de Winchester. 1188, quando Richard I foi coroado, populares atacaram a comunidade judaica. Em Londres e em York, Richard puniu os desordeiros e os judeus batizados à força foi permitido retornar à sua fé. 1190. O rei Richard era capaz de proteger os judeus, contanto que estavam no país. Quando o deixou para uma nova cruzada, os agregados cruzadores na Inglaterra atacaram comunidades judaicas. Os bairros de Portoff, Lynn, em Norfolk foram queimados e os judeus massacrados. Os judeus de Norwich, né, refugiaram-se num castelo real. 1.500 judeus foram assassinados em York. A comunidade em Stamford foi pilhada e os que não alcançaram o castelo foram mortos. 1191, na França, na cidade de Bray, foi cercada pelo rei Filipe. Os judeus tinham escolha entre batismo e morte. A comunidade cometeu suicídio. Filipe, preferiram morrer do que se converter. Filipe queimou 100 crianças menores de 13 anos, foram poupadas. Queimou 100. Crianças menores de 13 anos foram poupadas. 1194. Os judeus de Londres tinham que pagar 3 vezes a importância que um cidadão cristão tinha de pagar para o resgate de Richard I. Então, era 3 vezes mais. Deixa eu ver aqui, está acontecendo de subir às vezes. O rei Henrique transformou o decreto conciliar para um secular, ordenando a todos os judeus da Inglaterra a usar um distintivo na sua roupa exterior todo o tempo para distingui-lo dos cristãos. Então, a gente sabe de onde o Hitler tirou essa ideia. 1222, durante o concílio de Canterbury, o bispo inglês emitiu uma injunção impedindo que cristãos vendessem provisões a judeus. Para neutralizar isso, o justiciário do rei Hubert de Burgh emitiu uma ordem que proibiu aos súditos do rei, sob pena de prisão,
recusasse aprovar judeus com a necessidade da vida. 1231. O Papa Gregório estabeleceu a Inquisição para contrabalançar muitas heresias. Cristãos que brotaram devido à maioria das liberdades do renascimento dos países europeus provocaram autoridades da Igreja Romana. A Inquisição era para derraigar heresias antes que espalharam as massas. Tribunais compostos pela maior parte e monges serviam de polícia, prossecução, juiz e júri. Autoridades seculares executaram as torturas e queimações no posto de impenitentes hereges, pois aí os inquisidores quiseram evitar a derrama de sangue. Os judeus, naturalmente, eram especialmente vulneráveis a ataques durante esses expurgos. 1232, o Papa Gregório IX lamentou os bispos da Alemanha que os judeus aí estariam sendo tratados demasiadamente bem, proibindo relações amigas entre cristãos e judeus. 1235, o bispo de Lincoln declarou que os judeus teriam de ser em cativeiro para o príncipe da terra. Tem também tem o Lambel de Caim sendo condenados a migrar para a face da terra, mas teriam também o privilégio de Caim, não devem ser mortos. 1236, as comunidades judaicas em Angel, Poiton, Bordeaux e Angoulême são atacados por cruzados. 500 judeus escolheram a conversão e mais de 3.000 foram assassinados. O Papa Gregório IX, que originalmente convocara a cruzada, era escandalizado sobre essa brutalidade, criticando o clero por não a prevenir-se. 1239 a 1242. Por ordem do Papa Gregório IX, todas as cópias do Talmud tiveram de ser entregues à ordem dos franciscanos e dominicanos para serem examinadas. Parece que o decreto papal foi executado somente na França. Livros judaicos e Talmud foram apreendidos também na Inglaterra. Havendo cremação de livros. Em Paris, 24 carradas de cópias de Talmud foram queimados. O Papa Inocêncio IV parou as confiscações, mandou devolver a cópia de Talmud, embora sem expurgar as passagens que parecia, né? Não sem expurgar as passagens que parecia objetáveis à Igreja. 1244, antes da Era Comum, em Londres, judeus foram... Poxa, peraí, gente, deixa eu... judeus foram acusados de assassino ritual e taxados para uma alta importância de dinheiro como punição. 1247, quando a acusação de assassínio ritual chegou a ser muito difundida, causando muitas atrocidades, o Papa Inocêncio ordenou uma investigação da acusação que provou que era uma invenção antijudaica. 1255, o corpo morto do pequeno São Hugo de 1º de Lincoln foi descoberto numa fossa sanitária, perto da casa de um judeu. Sob tortura, confessou que Hugo tivera sido assassinado para um ritual. A gente sabe que isso é mentira. O rei Henrique III ordenou seu enforcamento, depois de arrastado vivo pelas ruas, atados num cavalo. 100 judeus foram levados a Londres para processo. 18 foram enforcados sem processo, 2 foram perdoados e 1 absolvido. 1261, 1264, estudantes dos presbitérios e monges de Canterbury atacaram um bairro judaico, populares saquearam a seção judaica. Londres, em 1262 e 1264, em 1263, um debate houve em Barcelona, em Espanha, diante do rei Tiago I, nobreza, bispos e líderes monges, Rabi Moisés Ban na Alemanha, teve de defender o Talmud contra os judeus, convertido. O Pablo de Cristian, que tentou provar a eficiência da cristandade a partir do Talmud. O rei Tiago ordenou apagar a passagem do Talmud, que eram objeto aos cristãos. Existe um filme muito legal, muito antigo, não é? Porque esse Moisés, bem na Alemanha,
ele era terrível na Torá, e ele massacrou esse judeu, Pablo de Christian, que foi lá tentar provar que o JC estava na Torá, que falava sobre ele, ele massacrou a ponto de ele ficar preocupado com toda a comunidade. Então, ele pediu algumas ressalvas, algumas reservas. Tem um filme desse aí na internet, bem antigo, não é? Então, é muito legal que vocês possam achar. Vou ver se eu acho, eu lembro o nome desse filme, se eu acho, e se eu trago para vocês. No ano de 1276, o Sínodo de Viena decretou os cristãos fossem proibidos de atender cerimônias judaicas. Judeus eruditos foram proibidos de discutir com cristãos, simples. Os judeus tinham que usar chapéu cornudos, chamados de piliocomuntum. As pessoas realmente criam que os judeus tinham cornos, né? Que eles tinham chifres por causa desses, que eles eram obrigados a usar esse chapéu, que estavam escondidos embaixo desse chapéu, sendo crianças o diabo. Tomás de Aquino, 1226 a 1275, disse que os judeus não poderiam ser tratados como vizinhos, mas deveriam viver em perpétua servidão. Em 1270, os judeus foram massacrados na Alemanha e também em Augsburg, Magdeburg, Sing, Erfurt e outras cidades. Em Sising, a comunidade foi trancada na sinagoga no sábado e queimada viva. Em 1272, a sinagoga principal de Londres foi fechada. A razão apresentada foi que o canto disturbava a devoção dos monges da vizinhança e os judeus tinham de reunir-se em casas particulares. Mas até isso era restrito por ordem do bispo de Londres. Aqui você pode pegar e trazer para o que a gente viveu hoje, tá vendo? O canto dos judeus, ele aqui, a razão apresentada foi que o canto disturbava a devoção dos monges, tá vendo? Atrapalhava a espiritualidade. Então, veja, eles podem fazer isso, porque eles sabem que essas músicas vai fazer isso com as pessoas, tá vendo? Ó, aqui pode-se tirar um print aí, toda vez que alguém chegar aqui falando essas coisas, você tem que falar que nem os cristãos eles permitiam que outras pessoas pudessem cantar suas canções, só eles. Olha que coisa incrível. 1275, o Statutum Judaísmo foi passado na Inglaterra sob o rei Eduardo I. A lei proibiu os judeus de cobrarem juros, restringiu a área onde pudessem viver, mandou os judeus a partir de 7 anos, usar o distintivo, exigiu que os acima de 12 pagassem uma taxa anual na Páscoa, mas a lei permitia também que judeus, pela primeira vez, arrendassem terra para a lavoura e se tornassem comerciantes e artesãos. Até agora não podia fazer isso. 1278, Eduardo I acusou de moedeiros buscas de casa, a casa tivesse lugar pela Inglaterra inteira, e 600 judeus foram julgados da Torre de Londres, muitos foram enforcados e tiveram suas propriedades apanhadas pela coroa. Então, existia também essa coisa. Como o judeu ele era muito próspero por causa da Torá, eles viam que a pessoa estava com dinheiro, eles iam lá e acusavam de judaísmo e matavam a pessoa e pegavam o dinheiro da pessoa. Eram ladrões mesmo. Veja, 1280, na Polônia, autoridades civis tentaram atrair judeus, estabelecendo vidas judaicas numa base racional, mas a igreja insistiu que os judeus ficassem isolados do resto da população. O Sínodo de Buda introduziu o distintivo judaico. Na Espanha, os judeus foram forçados a ouvir sermões de conversão de monges nas suas próprias sinagogas. Fanáticos populares agrediram judeus contra a ordem das autoridades civis. 1281, a maioria dos judeus espanhóis foram presos nas suas sinagogas no sábado de janeiro, mas soltos com a promessa de pagar uma grande importância de dinheiro de resgate. 1282, o arcebispo de Canterbury fechou todas as sinagogas da sua diocese. 1283, a 128 era comum.
1283, 10 judeus foram assassinados. 10 judeus foram assassinados por populares em Mongúcia, depois de terem sido acusados de assassínio ritual. 26 judeus foram mortos como resultado de uma acusação de assassínio ritual em Berahá. 40 judeus foram assassinados depois de uma acusação de assassínio ritual em Obersel. Em Munique, 180 judeus foram queimados vivos na sinagoga depois de uma acusação de assassino ritual. 1290 antes da Era Comum, em 18 de julho, o rei Eduardo I, em concílio, mandou que todos os judeus sob pena de morte deixassem o país até o dia 1º de novembro. 1298, na Era Comum, severas percussões tomaram lugar na Franconia de Bavária e Áustria. Um nobre alemão de nome... Deixa eu descer aqui. Um nome bem complicado, eu não vou falar certo, mas vou ler o que eu consigo aqui dentro. De Radfleisch, era chamado de Judenslander, açougueiro de judeus. Juntou um pequeno exército e começou a matança de judeus na cidade, de cidade a cidade. Em cerca de 6 meses, queimou e massacrou um número estimado de 100 mil judeus e 140 comunidades, incluindo o Usburgen, Ratisbona, Nuremberg, Asburg, Heilbronn, Röttgen. 106 era comum. Sobre Filipe IV, todos os judeus do seu reino, aproximadamente 100 mil, foram presos em 22 de julho. Foi-lhe dito que deixasse o país dentro de um mês. Não podiam levar senão suas roupas e provisões para um dia. Suas propriedades deixadas atrás foram usadas por Filipe para reencher os tesouros reais. Esta que tivera sido exaustada pelo seu feudo e com o Papa e sua guerra contra os Flamengos. 1308. O bispo de Estisburgo, João de Pen, inquiriu os judeus de Susmate e Rufá por acusação de profanação de Osha, foram queimados vivos. 1315, o rei Luís X chamou de volta os judeus que tinham sido expulsos da França. Eles, em troca, puseram condições que foram atendidas, mas outras vezes tinham de usar os distintivos. 1320. Deu uma pulada aqui, deixa eu voltar. 1320, o Papa João II ordenou a Inquisição de Toulouse, em Perpignan. O Talmude foi queimado durante a Cruzada dos Pastores. 40 mil pastores e camponeses marcharam de Agen de Toulouse, matando qualquer judeu que não era disposto a ser batizado em Verdun. 500 judeus fugiram a uma torre quando foram assediados, cometendo suicídio. Veja, eram pastores, tá? Aqui eram pastores. 120, vamos descer aqui agora. 120 comunidades judaicas no sul da França e no norte da Espanha foram exterminadas. Né? 1328. Milhares de judeus foram assassinados por populares ao redor da Estela, quando um monge pregou inflamantemente sermões antijudaicos. 1338, era comum, o bispo João de Depten causou um massacre de judeus em Estamburgo, no aniversário da conversão de São Paulo. Em 1348, quando a peste graçava na Europa, os judeus da Espanha foram acusados de planejarem e envenenar poços dos cristãos. Na França, Espanha e Suíça, os judeus foram assassinados porque o povo cria que teriam envenenado os poços ou pretendiam fazer. No mês de setembro, o Papa Clemente VI editou uma bula papal e declarou os judeus inocentes da acusação de causar praga. Exortou o clero a proteger os judeus, então ele pediu para que eles protegessem os judeus. E até excomungou os assassinos. Mas os populares não podiam ser retidos. 10 mil judeus foram assassinados,
por populares poloneses na cidade, perto da Alemanha. Apesar da proteção real dada pelo rei Casimir, o prefeito de Istambul, Kenrad von Maintur, junto com outras autoridades, defendeu os judeus contra os ataques de populares e as acusações dos bispos. O conselho de outra cidade tentaram o mesmo. Em 1349, a comunidade judaica de Basileia foi queimada, morta numa estrutura especialmente construída. 2.000 judeus pereceram em Istambul, em Ons, 400 judeus foram queimados, em Oberbayern, os judeus queimaram-se a si mesmo, tremenda tortura. O mesmo aconteceu em Frankfurt, em Mungúcia, 6.000 judeus foram queimados e mortos, quando a população pôs fogo nas suas casas. Em Erfurt, a comunidade judaica de 3.000 foi massacrada. Em Breslav, todos os judeus pereceram. Em Viena, os judeus cometeram suicídio, aconselhados por seu rabi para evitar a tortura. As comunidades judaicas de Augsburg, Würzburg, Munique foram destruídas. Os judeus foram expulsos em Brons. Os judeus de Nuremberg que não fugiram foram queimados e mortos num lugar que desde então é conhecido como Judeu-Bor. Os judeus de Königsberg foram massacrados em Bruxelas. Aproximadamente 500 judeus morreram no massacre. No ano 135 era comum, 12.000 judeus foram massacrados em Toledo. Eles foram massacrados em Toledo. Deixa eu só mudar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente correr. Acho que não vai acontecer isso, só agora que eu me liguei nisso. Em 1537, quando a peste voltou outra vez na Francônia, os judeus foram outra vez incriminados de terem envenenado os poços. A peste também, chamada de morte preta, matou milhares durante o tempo. O mito da conspiração judaica foi inventado. Mito esse que, apesar das suas absurdidades, continua sendo acreditado por muito até hoje. 1566 a 1369. Quando a guerra civil graçava entre o rei Pedro e Henrique de Trastamora, muitos judeus foram massacrados por mercenários empregados por ambos os lados. 1384, na Era Comum, os judeus de Nosdring foram atacados e massacrados. 1389, populares atacaram e massacraram milhares de judeus em Praga. 1391, a Inquisição virou-se contra os judeus que tinham convertido à cristandade. A Inquisição virou contra os judeus que tinham se convertido à cristandade. Em muitos casos, continuaram secretamente práticas de judaísmo, sendo por isso considerados heréticos. Por toda a Inquisição, um número estimado de 50.000 judeus foram mortos e outros 60.000 batizados à força. Em muitas cidades da Espanha, sinagogas e mesquitas foram transformadas em igreja. A comunidade judaica sofreram terríveis perseguições. Depois de 300 judeus foram assassinados ou cometeram suicídio em Barcelona. 11.000 judeus permitiram-se ser batizados. Em 1399, em Posen, na Polônia, um rabi e 13 anciões da comunidade judaica foram lentamente queimados à morte, acusados de terem apunhalado a hóstia e jogados numa cova. Rumores circularam que a hóstia teria sangrado e que, naturalmente, confirmava o dogma da Eucaristia. Em 1407, na Era Comum, os fogosos sermões do monge de reformador Vicente de Ferrer causou opressivas ações contra os judeus na Espanha e agressões de populares acreditado a 20.000. Forçando o batismo em Castela de Aragão. 1413 a 1415, Dom Fernando de Aragão convocou debates a Tortosa, foram imaginados para facilitar para judeus conversões. A cristandade, os líderes judaicos de Aragão foram forçados a debater com um judeu convertido, Jerônimo de Santa Fé. A disputa prolongaram-se por 1 ano e 9 meses, com resultados negativos para a comunidade judaica.
1419, o Papa Martinho V e os reis espanhóis restauraram direitos judaicos, sinagogas e cópias de Talmud são-lhe devolvidos. 1422, a cruzada contra os citas de Boêmia e Morávia causaram muito mal à comunidade judaica. Na sua marcha a Praga, o exército do imperador alemão de Sigismundo, com um mercenário holandês, destruiu a comunidade judaica ao longo do rio Reno, na Turíngia e em Bavária, tudo para vingar os insultados Deus dos cristãos. 1427 a 1429, uma bula editada pelo Papa Martinho proibiu os capitães do mar transportarem judeus à Terra Santa. Também, numa outra bula, exige a proteção dos judeus, estabelecendo direitos da comunidade, entre estes permitindo aos judeus estudarem em universidades. Em 1431 da Era Comum, uma acusação de assassínio ritual levou à destruição da comunidade judaica alemã de Ravensburg, o Birg e Lindau. Em 1432, os judeus foram expulsos da Saxônia. Em 1434, o Concílio de Basileia, presidido pelo Papa Eugênio IV, revogou as liberdades que Martinho V tinha conferido. Os judeus tinham que viver em bairros separados das cidades, atender sermões de conversão e não tinham permissão de atender às universidades. 1443 era comum, né? Os judeus de Venência tinham de usar o distintivo amarelo. Em 1451, o Papa Nicolau V, numa bula, confirmou as velhas exclusões de judeus da sociedade cristã e todas as profissões honestas. João de Capistrano foi apontado pelo Papa para orientar a Inquisição de judeus. Nos seus sermões, repetia acusações de assassínio ritual e profanação de hóstia, o que levou a Breslau sobre o rei Lindislau da Silésia. Em 1454, quando o exército polonês, pela ordem teutônica, e os prussianos, o clero que fora excitado pelos sermões de Capistrano na Polônia, culpou a lenidade real para com os judeus pela calamidade direta de direito, direitos judaicos foram retirados e populares atacaram comunidades judaicas. 1457, tropas poloneses em marcha, a cruzada contra os turcos, atacaram os judeus da Cracóvia, mataram cerca de 30. 1492, todos os judeus foram expulsos da Espanha católica. 1497, cerca de 93 mil judeus refugiaram-se em Portugal nos anos que se seguiram à sua expulsão. A Espanha, em 1492, pelos reis católicos, Dom Manuel I, mostrou-se mais tolerante com a comunidade judaica, mas sob a pressão de Espanha também, em Portugal, a partir de 1497, os judeus foram forçados a converterem-se para não serem mais humilhados e mortos nas praças públicas. Vamos ver aqui. Portugal, né? Deixa eu ver isso aqui. Aqui está acabando, vamos ler aqui que vale a pena, né? E a gente vai lembrando do nosso grande rabino, por que não, né? Shaul Gefter. Olha que presente que ele deixou, né? Então, veja, Portugal, para oferecer cidadania aos descendentes judeus expulsos, né? O Gabinete de Portugal aprovou uma lei quinta-feira, que oferece a cidadania para os descendentes de judeus sefaraditas que foram expulsos, queimados nas fogueiras, né, ou convertidos à força ao cristianismo há 500 anos. Eu não quero dizer que esta é uma emenda histórica, porque eu acredito que para essa questão, não há mais nenhuma possibilidade de alterar o que foi feito, disse o ministro da Justiça português, né? Paula Teixeira da Cruz, segundo aqui, então aqui está se falando segundo essa associação aqui, né? Eu diria que a atribuição de um direito, né? A APP acrescenta: os candidatos serão avaliados
por instituições da comunidade judaica portuguesa, bem como por agências governamentais. Elas terão de dizer se ele tem um registro criminal. A lei que concede a cidadania portuguesa para além da nacionalidade atual do candidato está prevista para entrar em vigor em meados de fevereiro do início de março. Isso foi agora, eu vou explicar aqui agora. Então, o que acontece? Se hoje você tem um sobrenome judaico ou um sobrenome português, você tem o direito, caso você deseje se converter, a entrar em contato com documentações, e aí você pode obter a cidadania portuguesa, e com isso você tem muito mais facilidade de ir para a Europa, e lá fica muito mais fácil a pessoa que deseja fazer a conversão, fazer a conversão. Bevi